Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Estamos começando o 33º Do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast que simula como se você tivesse acabado de chegar na casa de um amigo, que você já entra pela porta da cozinha, enquanto alguma coisinha gostosa ali tá acontecendo, está sendo preparado. Eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, sou terapeuta individual e de casal, e esse é Do Jeito que a Vida Vem. Como é que a vida veio para você essa semana? E eu vou te contar. Você já teve aquela sensação de se você sair da vida de uma pessoa, nada muda? Aquela sensação de como se você fosse uma pessoa facilmente substituível? Quase como se sempre na sua cabeça tivesse essa noção de que a qualquer momento pode aparecer alguém melhor do que você, mais bonito que você, mais inteligente que você, e isso se coloca em um potencial de muita ameaça e de vulnerabilidade. Já aconteceu isso contigo? Isso acontece muito com as pessoas que chegam até mim e eu já tenho uma determinada experiência para lidar com esse tipo de acontecimento que acaba machucando tanto, especialmente quando essas pessoas estão em um relacionamento, naquele primeiro momento de relacionamento em que esse vínculo ainda não é sentido como um vínculo seguro. E o pior não é nem o outro ir embora, é a sensação que fica em você de que você, mais uma vez, não foi suficiente. Isso parte de um lugar de muita vulnerabilidade, de muita carência, e a lógica que é colocada nesse tipo de acontecimento é mais ou menos assim: se eu vacilar, se eu falhar, se eu não for perfeita, eu perco. E aí você começa a travar uma vigilância muito constante, observando cada passo dos seus comportamentos. Como você fala, como você age, e a mirada quase sempre é não desagradar o outro, estar sempre disponível pro outro. E no fim, o que você acaba menos sendo é você mesmo. Porque fica aquela luzinha assim no fundo da sua cabeça te dizendo o tempo todo: eu posso ser substituído, eu posso ser substituído. Aí existe aquela diferença. Parece que você vai deixando de se relacionar e passa a ter uma missão de não ser substituído, de não ser trocado. E é o que faz a sua tentativa de se manter sempre sendo escolhida. Em alguma medida, eu já até me senti assim também em outros momentos da minha vida. Porque, sendo uma pessoa LGBT, parece que a gente já chega aqui nesse mundo quase como um defeitinho de fábrica sendo atribuído, né, desde o nosso nascimento. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê disso, mas as outras pessoas fazem questão de deixar isso público pra gente, o que se torna também um grande problema. Sabe quais são as primeiras lembranças que eu tenho disso? É que meio que na minha família, a demonstração de afeto, a demonstração de amor, de querer, de estar ali, ela não é sempre linha reta, do tipo assim: eu te amo, eu gosto de você, eu te admiro, eu tô aqui por você. Ela vem de uma outra forma que, ao longo do meu desenvolvimento, eu fui ficando mais habilidoso em interpretar as informações de amor, o que quer dizer amor, mesmo que ele não venha de uma maneira assim tão direta. Então, nessas tortuosidades do amor, a gente vai se encontrando, vai entendendo o que é amor também, mesmo que ele não seja esse amor assim tão dito. Por isso que eu tenho tantas críticas a esse das 5 linguagens do amor. Tem até um outro vídeo meu aqui, um pouco mais antigo, mas no canal você vai encontrar. E o que é que eu não gosto desse tema de utilizar? Porque a gente tem muito mais do que 5 formas, do que 5 linguagens de amor, e a gente precisa aprender por esses outros caminhos para a gente se sentir mais amado e mais pertencente. E o que eu vejo muitas vezes no consultório são as pessoas que elas chegam sem ter essa confirmação de um amor, de uma validação de amor, e isso aconteceu muitas vezes lá na adolescência ou lá na infância. Então, se for na infância, casos mais familiares; na adolescência, nos primeiros relacionamentos, né, formando e moldando o estilo como essa pessoa se apega. Porque parece que ela precisa estar na relação com o outro para poder se assegurar de quem ela é. Então a gente não sabe exatamente, né, como é que foi aí no seu caso, se acontece isso contigo também, sobre essa presença, se a presença da outra pessoa na sua vida está condicionada aos seus comportamentos. E aí é quando eu preciso que você quebre essa lógica. A outra pessoa, ela tem liberdade para agir do jeito que ela quiser, ela tem liberdade para ser do jeito que ela quiser, e isso inclui querer ou não querer continuar se relacionando com você. Querer iniciar, manter ou terminar uma relação sem que necessariamente precise da sua participação para isso. Porque muitas vezes até essa outra pessoa pode não querer se relacionar com você e não necessariamente dependeu de uma ação sua ou de uma sequência de ação sua para fazer essa pessoa tomar essa atitude. Ela pode fazer isso porque ela dispõe de autonomia, assim como você também tem. Então esse é um primeiro ponto. Esse medo todo de que uma relação possa se romper, que ela possa terminar, precisa ser visto como para você como uma possibilidade de você também executar.
Essa relação também pode terminar porque você quer, porque você também tem os seus critérios. Enquanto você fica olhando sempre a outra pessoa podendo fazer isso, é importante que você possa se apropriar desse lugar de que você também é uma pessoa que pode fazer isso também. Isso muda muito sobre a forma como você analisa esse relacionamento. Por exemplo, você se coloca nessa relação como alguém que está ali para escolher ou como alguém que estará ali para ser sempre escolhido. É importante que você veja pelos dois lados o quanto que você está escolhendo para estar ali naquela relação e por quê. Quais são as características que você acha que são relevantes para que você continue fazendo aquela escolha e quais são os primeiros sinais que essa escolha pode começar a mudar. Porque nenhuma escolha que você fez na sua vida, ela precisa ser eterna, ela precisa ser para sempre. A nossa vida ela é repleta de inúmeras temporalidades. Algumas temporalidades duram mais do que outras. Uma outra chave que precisa mudar e muda muito no processo terapêutico é quando a gente entende de que o jeito que a outra pessoa está vivendo, que ela está interpretando o mundo, não necessariamente é a mesma forma que você entende e interpreta o mesmo mundo. Às vezes uma situação acontece e essa situação você tem uma percepção e a outra pessoa tem outra percepção. Quanto mais gente você vai tendo esse contato, vão tendo interpretações diferentes. Por quê? Porque ela vai passar pelo filtro do próprio processamento. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, quem não está me vendo, mas eu estou usando os óculos, e os meus óculos, ele tem características específicas do melhor ajuste para o meu olho enxergar melhor, para poder processar melhor as imagens que chegam até mim, né? As cores, as luzes, as formas. Se você usa seus óculos, os seus óculos também são particulares para você, para o seu uso, para a sua necessidade. E você vai estar escolhendo usar ou não, e quando você utiliza, provavelmente você vai enxergar melhor. Agora, não quer dizer que se eu pego os óculos de uma outra pessoa e coloco para mim, ele serve adequadamente, ele vai fazer com que eu enxergue melhor as situações. Assim como as vivências do cotidiano. Então a sua relação é sua, ela é única, ela é do seu jeito e ela é temporária e temporal também. Ela passa por estação, ela passa por fases. Muitas vezes, essa sensação constante de ser substituível, ela vem por uma via que é da comparação. E eu vejo isso acontecendo várias vezes. Porque a gente está em uma sociedade que ela é extremamente comparativa. A gente nasce de uma ideia, de uma hierarquização, de uma comparação, porque é muito fácil você encontrar frases, por exemplo, do tipo: quem é o melhor? Qual é o mais? Quanto foi o melhor? O quanto que custou? O mais caro? O mais bonito? Percebe que existe uma necessidade, um certo fetiche de que as coisas elas sejam únicas, quando a nossa vida ela é muito mais abundante, a gente não flerta tanto assim com a escassez. E a gente precisa acabar no nosso vocabulário dessa tentativa de escolher qual é o melhor e poder encarar qual é o nosso diferencial, quais são as diferenças que a gente tem, qual é o nosso diferencial e a diferença que existe no mundo. É o que muda quando você olha para o outro e a primeira interpretação que você tem é que ele é melhor do que você. Mas eu te convido a, nesse momento, olhar para todas as outras pessoas do mundo e perceber quais são as diferenças que existem em você. E eu não estou falando ainda de olhar para as diferenças e escolher qual é a melhor diferença. Estou falando no sentido de olhar que você tem diferencial em relação a outras pessoas, porque nós, ainda que repetitivos, somos únicos. Temos características que são forjadas de uma maneira mais única, que servem para a gente naquele momento, naquela situação, naquela circunstância. E a gente ir tentando cada vez mais diferenciar e não classificar. Porque nesse sistema de classificação, alguém vai ocupar o primeiro lugar, outra vai ocupar o segundo, outra vai ficar o terceiro, e naturalmente quem vai ficando mais abaixo vai perder. E a gente não está assim tão familiarizado com perdas. Porque quando você faz isso de escolher o mais bonito, o mais interessante, o mais leve, o menos complicado, e mesmo que ninguém tenha dito nada, percebe que é exatamente isso que vai fazer com que você se coloque num lugar abaixo, no mínimo, segundo lugar. O grande problema disso é que você acaba não competindo com alguém real. Você acaba competindo com uma projeção que só existe na sua cabeça daquela pessoa que você está vendo. Porque é você que está colocando essa pessoa no primeiro lugar ou no segundo lugar e automaticamente te colocando no lugar abaixo por não ter aprendido a diferenciar. Você compete e perde com uma versão idealizada. E eu sei que ninguém acorda em um dia e diz assim: hoje pode ser um belo dia para eu ser substituído. Eu sei que não é assim que funciona. Isso costuma vir de muitas experiências que você sentiu ou que você viveu. Por exemplo, quando você precisa se esforçar para ser amado, quando você meio que abruptamente foi deixado de lado, foi trocado pela confusão que a outra pessoa estava vivendo, ou nunca
se sentiu verdadeiramente escolhido por conta de inúmeras características da nossa sociedade que ela é tão preconceituosa e que acaba assim fazendo muitas vítimas na nossa sociedade, especialmente por características que são intrínsecas a você e que você não consegue mudar assim em um estalar de dedos. E aí parece que esse terreno do amor não é um terreno muito firme, muito sólido, né? Quase sempre você está ali quase pisando em ovos, quase pisando em ondas, né? Numa instabilidade, parecendo que quando aquela pessoa minimamente te garante algum horizonte ali de estabilidade, você tem que se agarrar com todas as forças, fazendo com que muitas vezes esse abandono se processe justamente pelo sufocamento. É quase como se o amor não fosse algo que você recebesse, né? É quase como se o amor fosse algo que você precisasse garantir. Só que a gente já sabe que viver assim cansa demais. E o que eu espero do amor, espero pra você também, que o amor possa ser um lugar onde você possa descansar. E justamente quando você começa a se sentir substituível, é nesse momento que você começa a se adaptar demais, a evitar os conflitos pra não perder, aceitar menos do que você merece, se calar quando algo te incomoda. E é ironicamente nesse momento que você começa a se perder, e eu falo mais sobre isso no episódio anterior, né? Volta lá no episódio 32, depois que você sair desse, você volta lá que eu falo um pouco mais sobre isso. O relacionamento continua, mas você deixa de fazer parte dele como uma pessoa participante, passa a vivenciar um anexo dele. Talvez a virada de chave seja você entender isso. Ser insubstituível não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com ser inteiro. Porque pessoas não são substituídas, não são substituíveis. As suas funções, sim. Se você está ocupando um lugar que você sente que você precisa performar para caber, talvez esse lugar não seja para você. Porque qualquer pessoa possa ocupar esse lugar, justamente porque você não sabe qual é o seu diferencial naquela relação. Mas quando você começa a existir de verdade, com sua autenticidade, com sua verdade, com sua inteireza, com seus limites, com seus valores, com suas opiniões, com seu jeito de estar, de vestir, de se portar, de se comunicar, é justamente nesse momento que você sabe, que você testemunha que não é tão fácil assim ser substituído, ser trocado, porque você não vai existir de novo. Ninguém vai existir da mesma forma que você, com as mesmas configurações que você. Eu lembro que em um determinado momento, quando eu tava me envolvendo com uma pessoa, assim, e aí nesse primeiro momento, assim, das nossas características de relacionamento que vêm mediados por aplicativos, por exemplo, e que a gente sente, né, que tem muitas opções, que pode ser substituído, que pode ser trocado. Eu lembro que enquanto aquilo me afetava mais, deixou de me afetar quando eu faço uma seguinte pergunta, assim, eu recomendo que você faça essa pergunta para você também, e quando as pessoas estão em atendimento comigo, a gente já reforça, que é: você sabe o que a outra pessoa perde quando ela escolhe não estar com você? Por exemplo, eu sei o que a pessoa perde quando ela escolhe não estar comigo. Mas aquela relação que eu tô ali tentando preservar, eu sei o que eu tenho para ganhar. Eu sei o que aquela pessoa pode agregar na minha vida. Sei lá, eu tive 3 encontros com ela, fiquei 2 vezes, passei 1 mês, 2 meses. Eu já tenho mesmo, assim, essa completa noção do que aquela pessoa tem para acrescentar na minha vida, o que ela pode afetar positivamente na minha vida. Porque muitas vezes isso ainda não deu tempo de acontecer, porque essa relação ainda não tem história, né? Não tem combustível, não tem um processo. E às vezes esse medo de se perder, de ser substituída, é porque você acha que tem mais do que aquela pessoa tem para oferecer e esquece que você ainda vai ter você para sempre. E que a outra pessoa tem coisas que ela pode perder ao não escolher estar com você, mas você precisa saber disso. Isso precisa ser um espaço seguro para você. E aí eu recomendo que você possa também se fazer essa repetição, que é: se a outra pessoa me deixa, eu ainda tenho a mim. Porque você é a pessoa que precisa ser insubstituível na sua vida. Seus sonhos, os seus projetos, a sua ambição, os seus desejos, são esses que precisam ser os alicerces mais firmes na sua vida. Que você possa repetir a cada vez que esse medo acontecer. Que é: se essa pessoa não escolhe estar comigo, eu me escolho estar comigo. Se essa pessoa escolhe estar com uma outra pessoa, porque faz parte do horizonte de autonomia da vida dela, isso não tem nada a ver comigo. Eu não estou competindo com as outras pessoas. Pessoas não são minhas concorrentes. Não existe pessoas mais ou menos que eu. Elas são apenas diferentes de mim. E isso pode parecer bobo, mas tem um efeito muito profundo da nossa organização e da nossa estabilidade relacional. Se esse vídeo fez sentido para você,
deixa o seu like agora, encaminha para alguém que você sente que precisa ouvir disso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, essa é a hora, não perca tempo, se inscreva, porque isso vai ajudar a gente a bater essa meta. Quem sabe a gente não bate a meta de 200 seguidores até o final de maio. Conto com você, conto com a sua ajuda. Espero que você tenha gostado também. Se você quiser a minha ajuda para o seu atendimento, tem link para você agendar a sua sessão aqui na descrição, seja no Spotify ou seja no YouTube. E eu te aguardo na semana que vem com mais um Do Jeito que a Vida Vem. Tchau!